Bom, eu julgo que já estamos no ar. Eu tinha prometido que hoje íamos fazer o Think Tank e que ele iria ser por volta das 18 horas. Olha, aqui estamos nós, Camilo Lourenço, moderação, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar com comentadores. E como é habitual, de há 2 semanas esta parte, eu anunciei que nós passaríamos a ter um statement inicial, ou do Jorge ou do Joaquim. Hoje é o Joaquim Aguiar. Joaquim, o que é que se lhe oferece dizer? Eu que não gosto de fazer statements iniciais, porque parece que sou eu que trago as notícias quando as notícias é que vêm ter comigo e, portanto, não trago nenhuma notícia que não seja por o seguinte problema. O chanceler Bismarck tinha uma frase conservadora em que dizia que a política era a arte do possível. Porquê é que é conservador dizer isto? Porque se é a arte do possível é porque não se consegue fazer mais e, portanto, quem faz o que pode... A mais não é obrigado. A mais não é obrigado. Portanto, é uma frase muito conveniente para quem está no poder. Porque se já lá está e se convencer o povo, a sociedade, os eleitores, que a política é a arte do possível, então aquilo que ele está a fazer é o que se pode fazer. Ora bom, eu tenho uma percepção completamente diferente do que é a responsabilidade política. Embora também diga que a política é a arte do possível. A política é a arte de identificar o possível e definir a trajetória que permite chegar ao possível. Isto é que é política, porque a política não é a arte de prometer o impossível. A política é a arte de identificar o impossível e chegar lá. O que é que isto tem a ver com a atualidade? É que, por vezes, há personalidades que até foram dirigentes partidários e responsáveis pelas funções de regulação do sistema financeiro, que nunca souberam nada de política. Embora tivessem essas funções, que são eminentemente políticas. Mas porquê é que nunca souberam nada de política? Porque nunca souberam identificar o possível. E foram atrás de pedidos de apoio para o impossível. E deram os apoios. E até podem dizer, não havia outros pedidos, eram estes, e portanto era o que se podia fazer. Não perceberam que aquilo que estavam a fazer era impossível. Ora, as comissões de inquérito parlamentares não são para selecionar entre quem sabe de política e quem não sabe. As comissões de inquérito parlamentares são para perceber o que é que aconteceu em decisões que afinal não corresponderam àquilo que estava à espera que fossem. O que estas comissões parlamentares de inquérito sobre a Caixa Geral de Depósitos vieram mostrar é que há na classe política uma enorme ignorância da política. Eles dizem que são políticos, mas não são, porque não sabem o que é fazer política. Portanto, esta era a minha reflexão de conjuntura. Mas eu, antes agora de fazer 4 perguntas sobre isso, gostava que... Eu tinha prometido começarmos o programa desta semana com uma sugestão de um telespectador. Ora bem, o espectador em causa mandou a mensagem para o Jorge Marrão, o Jorge Marrão fez-me chegar, e a síntese do que ele diz, tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde, é: o Serviço Nacional de Saúde, tal como está, funciona mal. E eu, que estou farto de pagar cuidados de saúde em hospitais privados, ele não faz referência se tem seguro ou não, o que eu queria perguntar é se não fazia sentido estender a ADSE a todos os portugueses. Então, vamos lá à política outra vez.
A saúde não é uma questão de talento dos médicos ou de dedicação dos médicos e enfermeiros. Também precisa de equipamentos, de instalações e de medicamentos. Sim. Para ter essas outras coisas, para além da dedicação e do talento dos médicos e dos enfermeiros, é preciso que o mercado tenha uma escala suficiente para gerar resultados, que alguns chamam lucros, gerar resultados, para poder fazer estes investimentos. Porque sem estes investimentos em equipamento, em medicamentos, em instalações, não é a dedicação e a competência de médicos e enfermeiros que consegue fazer os milagres. Então faria sentido ter mais beneficiários da ADSE que pudessem recorrer aos hospitais privados. A única coisa que faz sentido é juntar o que são os recursos públicos com o que são os recursos privados. Sim. Não para tratar os doentes que hoje existem, mas para criar um mercado que permita ter as competências para os doentes de hoje e do futuro. E se essas competências forem suficientemente desenvolvidas, então podemos aspirar a receber doentes de outros países que têm aqui condições ótimas para serem tratados. Portanto, o problema não é pôr os sovietes na saúde, porque os sovietes na Rússia acabaram todos mal. Mas não está a querer dizer que o ADSE é um conjunto, é um instrumento dos sovietes? Não, o Serviço Nacional de Saúde exclusivamente público é um soviete. Sim. Agora, a ADSE é para todo o país. A ADSE é um seguro para aquelas pessoas que não estão por dentro do assunto. A ADSE é o seguro dos funcionários públicos, ainda atribuído no tempo do Dr. Salazar, para compensar os funcionários públicos dos fracos salários que recebiam. Sim. E, portanto, era, de certo modo, um privilégio, uma benesse. Passou o tempo e hoje é mesmo só privilégio, porque, entretanto, os salários normalizaram em comparação com o setor privado e, portanto, isto é, de facto, um privilégio. Agora vamos parar um minuto e voltar à política como arte do possível. O que é um seguro? O seguro é uma mútua, isto é, todos pagamos e os que têm acidente são indenizados pelo acidente com o dinheiro que sobrou dos que pagaram, mas não tiveram acidente. Sim. De certo modo, o seguro é um sistema de autoajuda da sociedade em que os que têm acidente são protegidos por aqueles que, tendo contribuído, não têm acidente. Em princípio, é um dispositivo que tanto pode ser utilizado, que é o que chama o moral hazard, pode ser utilizado pelos imprudentes, porque podem ser imprudentes, sabem que têm seguro, como pode ser usado pelos preventivos, sim, que sabem que a sobrevivência do sistema assenta num princípio, é que nem todos tenham acidente no mesmo ano. Porque se todos têm acidente na mesma altura, então os contributos esgotam-se imediatamente e deixa de existir este princípio em que os que não têm acidente pagam para os que têm acidente. Genericamente, as políticas públicas de financiamento de serviços sociais deviam ser todos baseadas no financiamento em modalidade de seguro. Para que todos soubessem, cada vez que são imprudentes, estão-se a prejudicar não apenas a eles, mas ao sistema no seu conjunto. Mas deixa-me perguntar aqui ao Jorge. Estender a ADSE a todos os portugueses ia trazer um problema, que é, então, os descontos desses portugueses passavam a contar para a ADSE? Ou eles não ficariam com uma dupla contribuição para o sistema? Por uma via, pelos impostos, que ajuda a pagar uma parte da saúde. Por outra via, por um desconto para um seguro, que é um seguro público, mas também haveria de ajudar a pagar a saúde. Não haveria aqui uma dupla contribuição?
Vou tentar Já vamos com 247 pessoas em direto. explicitar aqui algumas se calhar com números nós chegamos lá. Sim. Eu penso que disse outra vez, num outro programa, o IRS médio que os portugueses pagaram em 2016 Sim. foi de 1.353 euros. Sim. Portanto, o que as pessoas ganham por mês, ao fim do ano, entregaram ao Estado, cada um 1.353. As despesas de saúde per capita são, em 2016, de 1.630. Ou seja, é superior ao que entregaram ao Estado. O IRS, que é um imposto que, no fundo, serve para prover o Estado de recursos para que o Estado forneça aquilo que o cidadão quer, que é a justiça, a saúde, a educação e a segurança, enfim, nos 4 meios, só o IRS não é suficiente para isto. Qual é? Vamos olhar, o Joaquim está a olhar para o problema da saúde do lado da oferta, mas nós podemos olhar o problema da saúde do lado da procura. A pergunta é, quem é que disciplina a procura de saúde e quem é que gera eficiência na saúde? E então podemos olhar para isto desta forma. Se eu for obrigado, todos os meses, a mim obrigam-me a ter um seguro de responsabilidade civil automóvel. É verdade. Para quê? Para que quando eu causo um dano a um terceiro, haja fundos suficientes na companhia de seguros para resolver o problema desse. A pergunta é, porque é que eu não hei de pagar um seguro obrigatório para quando tiver que ir ao hospital me poderem prestar o serviço? Qual é a razão? E, portanto, então entramos numa discussão puramente ideológica que não interessa, quer dizer, pode interessar porque divide as forças políticas. Não, interessa mas os portugueses perceberem que isto é uma pancada ideológica. Pronto, mas a pancada ideológica não tem problema, porque o que nós estamos a discutir é que qual é, no fundo, o modelo de sociedade que nós queremos para os portugueses. E, portanto, o modelo de sociedade é um debate ideológico. Também não vamos estar aqui com, enfim, porque é um debate ideológico. Eu prefiro ter concorrência pública e privada ou eu prefiro ter monopólio público ou monopólio privado? Tenho que escolher. Pronto. Mas vamos ao tema da procura. Se eu tiver que pagar e tiver franquias, que é o que as pessoas fazem no seguro normal de saúde, portanto, a disciplina é-me imposta pela própria forma com que isso é feito. Sim. Certo? Mas tem um outro efeito, que é um efeito muito importante. É que do lado que está da oferta, sabe o limite que as pessoas estão dispostas a pagar, ou seja, sacrificar de rendimento para a saúde. Então o que é que eles têm que fazer? Têm que se tornar eficientes. Pronto. Ora, não existindo isto, quem fixa o preço da saúde passam a ser corporações. Seja não passam a ser quem é dono de terrenos para construir hospitais, quem fixa os salários dos médicos, quem fixa os salários dos enfermeiros, basicamente, e no fundo as multinacionais que vendem os medicamentos e os equipamentos ao sistema de saúde. Relativamente à parte, se quisermos, mais técnica, que é quer os fármacos, quer os equipamentos, é uma luta global em que o Estado tem uma opção de escolher por várias farmacêuticas, umas com mais avançadas, outras menos avançadas, se é genérico, se não é genérico, tudo bem. Mas a fixação do salário e do salário quer do médico, quer do enfermeiro, ao ser feito dentro de uma corporação e dentro do próprio Estado, transmite uma ineficiência para toda a sociedade. Então a sociedade, em vez de estar a pagar para ter um sistema cada vez mais eficiente, está a pagar para cada vez mais satisfazer as reivindicações das corporações. E isso significa que chega ao racionamento. Claro. Porque, num determinado ponto, o sistema partiu e é preciso fechar as maternidades rotativamente. Isto é, só pode ter filhos em certas zonas da cidade em certos dias. Ou então imagine uma senhora grávida diz assim, deixa-me lá ver qual é a escala de maternidades da próxima semana. É que me podem arrebentar as águas nesta ou na próxima. E, portanto, eu tenho que saber quem é que está de plantão. Pronto, mas isto leva-me isto fez-me lembrar uma história interessante que se contava, que quando fez a abertura na Perestroika e o Mayor de Moscovo foi a Londres, fez uma pergunta ao Mayor de Londres.
como é que vocês fazem o planeamento da distribuição do pão? E o Mayor de Londres, eu não sei como é que isso faz, são as padarias. Mas vocês não têm um sistema para definir quantas padarias é que há, quantos pães é que deve haver na zona tal? Não, o mercado funciona e deixam que o mercado se satisfaz. Ora, vamos pôr isto numa lógica, temos de ter que algum cuidado, porque há pessoas que ficam muito ofendidas quando nós dizemos que o mercado da saúde, como se a saúde, como se tudo não fosse o mercado em que trocamos todos serviços uns com os outros relativamente ao que fazemos. Camilo, tu vendes notícias, o médico vende terapias e, portanto, é um mercado a funcionar. Tu ganhas dinheiro a vender notícias, ele ganha dinheiro a operar, não tem problema nenhum. A pergunta é como é que é feito o preço de cada um. E, portanto, tu recebes de acordo com o mercado, o médico não, recebe de acordo com o ministro. É uma grande diferença. Tu tens que trabalhar, tens de estar sempre a concorrer com os teus colegas jornalistas. Pois. O médico... Mas ele tem aquilo garantido. Não é ter garantido, é que basta um ir discutir qual é que é o salário para todos. Okay. É nesse sentido que é perigoso. E por isso é que o setor privado introduz uma racionalidade adicional ao sistema. Que para, ideologicamente, dizer não, mas isso é fazer da saúde um negócio. Então as pessoas não perceberem então o que é uma sociedade de economia de mercado. Se quisermos uma sociedade socialista estatizada, é um modelo. Mas, Jorge, o Mas problema é que fazer as opções. pessoas que estão daquele lado e que fazem estas propostas querem mesmo uma sociedade estatizada. Pronto, e nós temos que... Mas então tem os sovietes. Sim, exatamente. Não, mas tem um outro problema. Moscou e as padarias. Agora vamos a um outro problema que o sovietes. médico me alertou. O médico disse-me o seguinte, e que eu fiquei sensível, ele diz-me, quando vocês constroem um hotel ou um restaurante, o hotel tem uma capacidade máxima e o restaurante também tem uma capacidade máxima. Então o que é que acontece à procura excedentária? Ou nascem novos restaurantes, ou novos hotéis, ou aumenta o preço do hotel ou do restaurante para diminuir a procura. Exatamente. O que é que acontece no Sistema Nacional de Saúde? Criam-se listas de espera. Porquê? Porque entra-se na zona do tal planeamento soviético. Porque não há matching de procura. e Não, oferta. não há o sinal. E isso é determinado por uma unidade pública. Isso é determinado e, portanto, faz o chamado, já agora, um plano quinquenal. Quer dizer, ninguém... Quais são as doenças para daqui a 15 anos? Ninguém consegue saber. Mas se houver uma doença significativa que obriga a um certo tipo de hospital, provavelmente um privado vai correr algum risco e vai dizer, não, se há um seguro, se é este pagamento, eu vou, porque há pessoas que estão interessadas em fazer essa cobertura. E porquê é que é importante a ideia do seguro? Porque, paralelamente, nós estamos a dizer às pessoas uma coisa muito que nunca ninguém lhes disse e que ninguém quer dizer. É que eu todos os dias tomo uma decisão que faço com o meu rendimento. Almoço, janto e pago a minha casa. Mas não me lembro que tenho que poupar para os dias em que estiver doente. Pois. Porque eu não estou doente. As pessoas, enfim, tirando em geral a população, se nós pensarmos no consumo de saúde, o consumo de saúde faz-se na parte final da vida. Então eu estou a imaginar, nós reformamos aos 65, vivemos até aos 85, são 20 anos a consumir saúde, em que eu já não paguei no IRS o anual. Portanto, o que é que nós estamos a dizer aos portugueses? Olha, afinal há aqui outra variável que vocês deviam pensar. Vocês devem poupar para a saúde porque vão gastar. Ora bem. Caso contrário, nós estamos a transferir o problema para a geração seguinte. E porquê é que o sistema entra em implosão? O sistema entra em implosão porque não há o fenómeno da criação, sequer, primeiro, do preço, da responsabilidade do utente, porque eu não posso... Vamos ver, se eu posso ir todos os dias a um hospital, então, o que é que me proíbe ir todos os dias a um hospital? Sim. Rigorosamente nada. Não estou a dizer as pessoas que estão doentes. Deixa-me só dizer que estamos com um recorde de pessoas a ver hoje, 300 em direto. Onde é que eu quero chegar? Que nós, este debate é um debate muito sério. Eu acho que aí o Partido Socialista chamou a atenção que, e bem, que é melhor não o partidarizar muito. Porquê? Porque todos os sistemas de saúde no mundo estão a tentar criar modelos Ninguém tem soluções e ninguém certas. tem soluções de chave na mão. Ora bem. Ou seja, O que não se pode fazer é deixar de discutir e impor agendas ideológicas. Isso é que não faz sentido nenhum. não, quer dizer, mas se pusermos a agenda ideológica que já está posta em cima da mesa,
como costuma dizer, é: se queres o mesmo resultado, se faz o que fizeste. Pois. O resultado prático é este. O que é que a comunicação social tem estado a fazer? A comunicação social tem estado a fazer a discutir o modelo ideológico, mas não faz uma pergunta-chave, que é: dentro deste modelo atual, qual é a razão porque é que ele tem que se tornar eficiente? E não há nenhuma razão a não ser uma limitação nos impostos. É só conseguir-se tributar mais os portugueses. Porque eu, na prática, posso continuar a tributar os portugueses para pagar toda a saúde. Mas os portugueses querem isso? Pois. Não. Então o que é que nós temos de fazer? Um modelo que leve a que o custo de saúde seja um modelo em que, gradualmente, por concorrência, por disciplina, ele começa a ter maior racionalidade. Ó, Joaquim, isto E implica é por isso... não deixar que nenhum destas corporações controle o sistema. Ora bom, não é? mas para não deixar que nenhuma controle, e como nós só temos 2 olhos e não podemos estar a ver tudo ao mesmo tempo, como a mosca, Ou, tem como se olhos, diz em português, mas como um polifacetado. olho no burro e outro no cigano. E, Eu sei portanto, que é... Nós também tivemos politicamente incorreto dizer políticos isto. que nunca mentiam, porque tinham olho de mosca. Só falavam do lado que viam, isto é, o lado que lhes era conveniente. Ora, como nós não podemos ver tudo ao mesmo tempo, existe um dispositivo, que é um sistema de relações, que permite o cruzamento de observações e a identificação do ponto de equilíbrio. O que é o cruzamento de observações? Atenção que esse aspecto é muito importante para quem está a ver. Eu preciso de ter vários operadores e vários pagadores. A grande virtude das companhias de seguros ou das ARS, das Administrações Regionais de Saúde, é serem fiscalizadoras dos preços e da qualidade. Porquê? Porque são eles que pagam. Pois. E, portanto, é a responsabilidade deles, quer para o privado, quer para o público, em termos de hospitais, que haja um controle no pagamento e um controle na qualidade. O cliente que escolhe também é um fator importante, porque escolhendo mais um certo tipo de hospitais, estes podem desenvolver. Escolhendo menos, no fundo, é o próprio doente que está a selecionar preço e qualidade. Então, o que é que nós E está a precisamos? fazer outra coisa, Joaquim. Está a dizer ao hospital que está a perder clientes ou utentes: atenção, o teu serviço e o teu preço é pior do que aquele do lado. Portanto, Não é? funciona como Muito um bem. olho adicional, uma Exatamente. perspectiva adicional. A vantagem de eu poder ter para cada português um título de seguro é que permite ao cidadão entregar a uma entidade especializada, chamada Companhia de Seguros, ou chamada ARS, a responsabilidade de fazerem essa observação detalhada e atenta. Mas para os organizadores da oferta, isto é, para os organizadores dos hospitais, para os prestadores de serviços, sejam médicos, sejam enfermeiros, esta também é uma informação importante, porque quem tem um seguro escolhe se vai para um lado ou se vai para o outro. Pois. Bom, então o que é a situação ideal? A situação ideal é que cada cidadão tivesse, como um bilhete de identidade, também tivesse um cartão de seguros. Quem paga o cartão de seguros? Ou é, do ponto de vista de decisão política, uma dedução aos seus impostos anuais de rendimento, porque uma coisa é entregar dinheiro Exatamente. a alguém para poder ter o cartão de seguros. Outra coisa é eu dizer: paga um seguro, tem direito a deduzir. Mas um seguro para tudo, um seguro para roubo, um seguro para... Não, um seguro de saúde. Saúde. Mas há um aspecto, deixe-me só para ajudar aqui. Outra falácia comunicacional é quando nós dizemos que o seguro, a saúde é gratuita. Então tem-se fazer as perguntas: mas quem é que paga aos médicos, São os impostos. aos enfermeiros, aos donos dos equipamentos? É verdade. Alguém tem que pagar. Portanto, a ideia que a saúde tem que ser gratuita é a maior falácia. Eu acho que a maneira mais fácil das pessoas perceberem isto é irmos para o nosso prédio e para o condomínio.
Eu, administrador de condomínio, percebi como é que ele funciona. É muito simples. Nós temos as despesas correntes do condomínio e as pessoas mais ou menos aceitam. Mas quando há uma doença no prédio e ninguém poupou para a doença, a pergunta é quem é que vai pagar a pintura do prédio. Então, as discussões são interessantes e isto percebe-se o que é a racionalidade económica num condomínio que as pessoas transferem para a vida privada. Então é assim, se eu disser, bom, olha, o prédio de 10 em 10 anos tem que ser pintado. Peço um orçamento e digo assim às pessoas, portanto, olha, vamos poupar 1% para daqui a 10 anos pintarmos o prédio. A maior parte das pessoas dizia, pá, eu nem sei se daqui a 5 anos estou no prédio, ou daqui a 8 então ninguém quer. Então o que é que ele faz? Ele transfere esse custo para o próximo ocupante. Mas quem é o próximo ocupante nas famílias são os filhos e os netos que vão pagar mais impostos. Ele não se escapa à pintura. Olha, deixa-me dar os parabéns, que há aqui gente a dizer assim, boa, doutor Marrão, esse exemplo de condomínio foi muito bom. Não, mas é que é o que eu senti isso porque fui bastante bem e não conseguia convencer as pessoas que era preciso poupar para fazermos a pintura. Então o que acontece? Mas eu agora já não estou no prédio e depois vou-me embora e o fundo de reserva não é meu. Para não, você poupou, que é tal, distribuir o risco por todos, para todos. E portanto, é uma mútua. Não, quando ele chega a outro prédio, já lá está o fundo feito. Bem, exatamente. Portanto, ele está sempre a beneficiar da mútua. Está a beneficiar do sistema como um todo. Qual é o problema dos sistemas de seguros de saúde de serem poucas pessoas? É o problema do prédio. Há num prédio existe fundo, mas no outro não há. E, portanto, este fundo sai muito mais caro. Bom, eu acho que este exemplo que o Jorge Marrão deu é muito feliz e ajuda a perceber isto. Quero agradecer às pessoas, estamos com 312 pessoas em direto, isto é um recorde absoluto. Mas este é o momento em que eu vou perguntar ao Joaquim Aguiar, Joaquim, imagine que depois há uma faixa de portugueses que não podem, porque estão em situação de insuficiência económica, pagar esse seguro. Devia ser o Estado a pagar esse seguro, como se passa na Holanda, por exemplo? Chama-se isso a sopa do Sidónio. Sim. A sopa do Sidónio também foi numa crise aqui dos anos 20. É verdade. E a sopa então, do Sidónio. O Sidónio Paz abriu o direito a ir comer uma sopa. Antes que eu me esqueça, deixa-me só dar outro exemplo. Singapura, as pessoas, eu tenho alguns colegas que foram trabalhar para Singapura e ficaram admirados com uma coisa que lhes aconteceu. Singapura, obviamente, é uma economia totalmente de mercado, o Estado... Mas nos anos 60 estava atrás de nós. Sim, mas não há intervenção. Mas sabem o que é que eles têm que fazer quando apresentam a declaração fiscal? Todos os anos que têm um seguro de saúde. Okay. Ou seja, quando ele chega, quando é entregue a declaração fiscal, a única coisa que ele tem que mostrar ao fisco, obviamente as contas todas, claro. E diz, olha, e está aqui a declaração, é como fiz o seguro. Pronto, é só isso que é pedido. Mas obviamente o sistema... O problema é justamente ou para as pessoas que não têm dinheiro para comprar seguro, ou, caso ainda mais grave, para as pessoas que têm doenças de tal modo catastróficas que não são aceites pelas companhias de seguro. Exatamente. Ora, é para esses que tem de haver política pública de saúde. Não é dizer pode ser tratado de graça no hospital, não é isso. Tem que ter programas específicos para esses. É pagar-lhes o seguro, é ter um apoio específico para as doenças individuais que têm, que são deficiências, e que é para isso que o Estado tem que se sobrepor a qualquer lógica de mercado ou a qualquer política genérica. Isto são políticas especializadas. Sim. Ora, a combinação destas coisas é o que torna difícil para os americanos conseguirem fazer uma reforma da política de saúde deles, porque ou aparecem doenças que não têm cobertura de seguro, ou aparecem candidatos a seguro que não têm dinheiro para pagar os seguros, e depois, justamente porque os americanos vivem numa economia de mercado, são de uma extrema crueldade. Não têm cartão de seguro, não entra no hospital. Ora, justamente, Singapura, quando faz esta pergunta, tem cartão de seguros, é porque
criou uma cultura, cultura, exato. do serviço público. Joaquim, porque a cultura... E em vez de estarmos aqui a discutir ideologia, quando cada vez que se fala de saúde, e há 45 anos que é assim, nós devíamos estar a criar esta cultura de nós precisamos ter um seguro para estas situações. E mas então, mas a questão é ideológica, continua a ser, quer dizer, é ideológica. Voltemos ao nosso Serviço Nacional de Saúde. Os grandes progressos conseguidos, por exemplo, na mortalidade infantil, que é um indicador básico da qualidade do serviço de saúde, esses indicadores não vieram do autor da lei do Serviço Nacional de Saúde, António Arnaud. Vieram do Paulo Mendo e vieram do Albino Aroso. Isto é, dois médicos executantes da política do Serviço Nacional de Saúde com o PSD, porque eram governos PSD, foram os verdadeiros dinamizadores daquilo que era um quadro de normativos legais feitos num papel. Por causa dessas que eu mas o Paulo Mendo, que começou por ser do Partido Comunista e depois era do PSD, o Paulo Mendo e o Albino Aroso foram aqueles que realizaram verdadeiramente o Serviço Nacional de Saúde. Quando agora se invoca o António Arnaud como o pai do Serviço Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde é um dispositivo social, é um dispositivo coletivo. É preciso que muitos contribuam para que ele exista. E, sobretudo, é preciso que ele seja muito flexível. Uma das maneiras de o tornar flexível e de o dessovietizar é entregar a cada um papel, um seguro, que lhe permite escolher o que quer fazer. Hoje a política, Camilo, isto da saúde é bom para nós discutirmos saúde com política, utilizando aqui algumas metáforas. Sim. Hoje morre-se sem dor. É verdade. E a política é a mesma coisa. Hoje a política faz as pessoas a tomar decisões erradas contra elas próprias. Como se não provocasse dor. Que não se provocasse dor. E só sentem é que morreram. Pois. E quando é que a gente morre? Quando aparece uma bancarrota. Quando o sistema entra em implosão. Porque a pergunta é, mas não há médicos obstetras porquê? Então, mas quem é que pôs as notícias? Foram os médicos obstetras que queriam dizer que precisavam de mais? O que é que se passa? Quem é que não viu isto? E às tantas, nós estamos a culpar até o próprio Sistema Nacional de Saúde e ninguém politicamente é capaz de dizer que, meus senhores, nós não temos recursos suficientes para financiar isto. Porque se eu disser isso, politicamente sou penalizado. Aquele tipo não está a tratar da saúde. Mas os portugueses pagam todos os impostos necessários para financiar o modelo atual de saúde. É melhor dizer, não pagamos. E a prova disso, e, que portanto, eu aproveito neste momento para introduzir o problema das taxas moderadoras. A prova do que o Jorge Marrão está a dizer é que, de um momento para o outro, um partido propõe acabar com taxas moderadoras, o Parlamento vota sim, e depois descobre, mas são 180 milhões de euros e faz muita falta. É a prova do que estás a dizer. Mas os 180 milhões de euros não é só o fazer falta de orçamento. Os 180 milhões de euros é um modelo de restrição ao consumo. Não, mas isso eu percebo. Não, mas faz uma grande diferença. Às pessoas. As taxas moderadoras foram criadas para não haver exagero no recurso às urgências. Começou por ser um dissuasor e às tantas ganharam peso de financiamento do próprio sistema. Claro. O que mostra que os impostos não são... Ou seja, o Estado poderia estar a criar um preço à saúde, porque nenhuma companhia de seguros faz isso. Nenhuma companhia de seguros não paga a taxa moderadora. Ou seja, quando ele tem um sinistro, há uma parte do sinistro que paga o subscritor da apólice. Sim. E, portanto, o Estado, ao fazer isso e já chegar nesse montante de 180 milhões, é significativo. Mas o que o sistema de saúde gasta... São 8 mil milhões. 8 mil milhões, portanto não entra. Agora, o grande debate em Portugal tem que ser,
qual é o elemento que gera racionalidade e eficiência no sistema. A única coisa que nós estamos a dizer é que qualquer elemento monopolista, quer seja da parte do Estado, quer seja do privado, não consegue gerar, porque ele é dominado por ou corporações ou pelo dono do capital. E, portanto, o que nós vamos ter que ter, se queremos ter uma sociedade mais eficiente e que as pessoas vivam melhor e que possam, de alguma forma, ter a saúde e pagar por ela, é um modelo que gera eficiência. Ora, o que é que acontece? Este é um debate que vai, e por isso é que eu não estou muito de acordo que não se diga que a questão da saúde não é ideológica. A saúde, quem está doente, nenhum médico se senta com o doente à frente. Olha, você, como é de esquerda ou é de direita, não o vou tratar porque eu sou de esquerda ou de direita. Não tem nada a ver com isso. O que nós estamos a dizer é diferente. As opções sobre como eu presto o serviço de saúde à comunidade são opções políticas com uma ideologia por trás, quer dizer assim, eu prefiro que o mercado seja também um regulador do sistema de saúde, porque se eu não quiser fazer isso, não tem problema nenhum, está definido já o modelo. Se todas as pessoas estão satisfeitas, não podem vir dizer que é culpa do mercado, porque o mais ridículo disto tudo é que o mercado não tendo relevância nenhuma, parece que o mercado é que está a gerar o problema do sistema nacional de saúde. Eu disse, mas então estamos todos doidos. Quer dizer, chega a um ponto em que ninguém... Eu não consigo descortinar... Essa é a parte negativa da discussão ideológica. Agora, vamos também não esquecer uma outra coisa. É muito importante garantir às pessoas a liberdade de escolher, e isso significa que é um filtro e um fiscal sobre o modo como se presta cuidado de saúde, mas não podemos esquecer também que o cidadão entregue a si próprio pode ir financiar seitas religiosas, especuladores de milagres ou comprar velas para esperar uma cura da doença. É preciso que haja entidades de fiscalização credenciadas, reguladores que mostrem, demonstrem o que são os indicadores que se obtêm em cada hospital, em cada região. Porquê é que é preciso ter estas duas coisas? Porque o cidadão, mesmo com toda a liberdade de escolher, porque tem um cartão de seguros, precisa de ser informado. Sim, sim. Porque senão fica nas mãos das santinhas da ladeira, não é? Exatamente. E vamos também eliminar outra Deixa-me só falácia. acrescentar aqui uma coisa. Por causa do estudo recente que foi a ERS, o próprio regulador do setor, que fez sobre a qualidade de prestação de serviços dos hospitais de Portugal. Aquele estudo que dizia que os melhores cuidados na área do AVC eram prestados pelo Hospital de Vila Franca de Xira, do de Braga e o de Cascais, para mim como cidadão, são um indicador importante para eu perceber onde é que está a maior qualidade e exigir a outro hospital que faça o mesmo. Mas a seguir ficamos a saber que entidades que estão dentro do serviço ministerial que deve coordenar essas coisas criaram uma história sobre Vila Franca de Xira que eram internados em refeitórios. Só mais tarde é que se vem a verificar que essa história significa apenas que eram doentes com alta clínica, isto é, já podiam sair do hospital, mas que a família não os ia buscar ou não tinham para onde ir. Portanto, estavam numa zona mais protegida do que se estivessem na rua, embora, do ponto de vista médico-hospitalar, tivessem alta clínica. Quando se lançou o Hospital Amadora Sintra, ainda no tempo da parceria público-privada, fez-se o levantamento das pensões na zona, com quem se podiam fazer contratos para entregar os doentes em alta clínica que as famílias não iam buscar. Porque se não tiram o doente de uma cama hospitalar, eu estou a impedir que um novo doente lá esteja a ser tratado. Um outro exemplo que nós podemos usar, outra falácia na discussão da saúde que a mim me fascina,
Fascina-me porque, para o mesmo facto, como é que nós temos comunicação muito distinta. A ideia de saúde para ricos e saúde para pobres. Há carros para ricos, há carros para pessoas com menos dinheiro e há carros para pobres. A pergunta é, mas a saúde seria diferente porquê? Nós temos que perceber uma coisa importante. Quando um rico compra um carro para rico, está a pagar salários de trabalhadores do tipo que construiu o carro. Portanto, quem também beneficia, qual é o modelo redistributivo? Há uma função social. Há uma função social porque o mercado funciona assim. O rico, bom, se ficar com o dinheiro todo também não há problema nenhum, porque ele põe no banco e alguém pega no dinheiro dele e investe. Pode investir mal e gera um problema ao banco. Agora, a ideia que o rico não vai ter acesso a um bem ou a um serviço melhor é completamente errada, porque o que ele está a fazer ao pedir o serviço é melhorar a prestação global dos serviços, porque os produtos, o telefone, um exemplo interessante, o telefone era só para ricos. É verdade. Nós somos da época em que é que tinha telefone? Poucas pessoas. Então como é que nós temos um smartphone para toda a gente? Porque isto que era um produto, isto para um produto para o último rei de Portugal, isto era da coisa mais rica. Hoje é um bem que é comum a toda a gente. Então o que é que significou? O padrão de desenvolvimento económico foi de tal ordem que eu tive acesso a um bem que a geração de há 100 anos atrás não o teve, ou 200 anos. Portanto, a ideia que não há saúde para ricos e para pobres é completamente errada. Porquê? Porque o rico ou a pessoa remediada vai sempre escolher de acordo com o seu rendimento. Claro. Quem faz a distribuição do rendimento é óbvio que é o Estado através dos impostos. Tributa mais as pessoas mais ricas e tributa menos os outros. Agora, não vale a pena dizer que na oferta temos que todos ter o mesmo serviço, porque se for assim, nós vamos ter um problema, porque vamos massificar uma coisa, que é qual é o problema das listas de espera? O problema das listas de espera é o problema em qualquer setor económico. Quando a oferta não se pode desenvolver, quando ela é muito regulada, quando ela é muito controlada, o Estado tem sempre um problema, que as pessoas vão reclamar, os consumidores. Se o caso concreto, quando se discutiu em Portugal, que era a questão das licenças para supermercados, para hipermercados, chega a um ponto que agora parece que há muitos, mas na altura, se calhar havia poucos. Então o que acontece? De repente, abriram-se as licenças e ninguém que diz não há filas de espera dos supermercados. Houve em tempos. Hoje, a concorrência é de tal ordem que alguns até já estão mais às moscas. Portanto, ora, nós na saúde não temos isso. Nós na saúde temos um problema contrário, que é, para além de nós não temos a oferta que devíamos ter, não temos os preços certos e estamos a discutir se o setor privado devia entrar para a saúde. Dizer, façam ao contrário, convençam-nos a vir todos, porque há pessoas à espera de serem atendidas. Exatamente. Abram mais restaurantes. Muito bem. Tivemos um debate, para já, dos mais participados. Vocês vão ter que ir lá responder às pessoas, estão aqui a colocar questões. Dos debates mais participados até hoje, e tivemos o debate mais visto com pessoas em direto. Chegámos a ter 313 pessoas em direto. Eu quero agradecer a estes senhores, que acho que fizemos hoje um dos melhores debates de sempre. E quero convidar Vossas Excelências a prestarem atenção, a virem aqui colocar mais dúvidas e mais questões, que o Jorge, o Joaquim não, porque o Joaquim não tem Facebook, mas o Jorge... Tem Facebook, mas não responde. Não responde. Mas nós estaremos atentos, o Jorge poderá responder, nós estaremos atentos às questões e às matérias que vierem a ser aqui debatidas, porque na próxima semana, eu acho que o tema não está esgotado, voltaremos por novos assuntos, mas provavelmente faremos ainda algum apanhado daquilo que estamos a falar no setor da saúde, até porque já percebeu, é das coisas mais importantes para a nossa vida e para o nosso sempre dentro do princípio de estamos à procura da política como a arte do possível. Exatamente. Possível, descoberto por nós. Sim, senhor. Bom, quanto a nós, amanhã de manhã, às 8 da manhã, como sempre, estarei aqui para o servir. Em relação a este programa, vou pedir aquilo que peço para todos, coloque um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, como preparou, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã de manhã. Bom, agora voltar para o escrito.